Boa noite a todos, pessoal. Já vi que tem bastante gente aqui conectado, então vou dar início aqui ao nosso evento de hoje. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe Genari e sou um dos orientadores acadêmicos aqui da Daqui para Fora. E hoje eu que vou estar conduzindo o evento de hoje. Nós vamos falar sobre planejamento, preparação, como se preparar para fazer uma faculdade no exterior, bolsas de estudos e pontos bem relevantes que acredito que sejam as principais dúvidas de muitos de vocês que vão estar acompanhando aqui hoje. O nosso evento vai durar em torno de 1 hora. Eu acredito que nos primeiros 25, 30 minutos é o tempo que eu vou apresentar aqui para vocês e depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Tá? Eu vou falar bem brevemente sobre a Daqui para Fora, como tem algumas pessoas que possivelmente estão ouvindo aqui falar sobre a gente pela primeira vez, estão assistindo nosso primeiro evento. Depois eu vou bem a fundo nos motivos que tem feito com que cada vez mais pessoas optem por fazer faculdade fora do Brasil. Vou explicar bem a fundo sobre o processo seletivo, falar sobre valores, bolsas de estudos, que é um tema que preocupa bastante as famílias, explicar a fundo como funciona o nosso trabalho. E aí, no final, eu vou falar um ponto que é extremamente importante, de como vocês devem fazer para manter essas portas abertas para o futuro. E no final, eu vou abrir para perguntas e respostas, tá? Antes de eu iniciar, pessoal, uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo de alunos, de pais, é se meu filho conseguiria fazer faculdade fora, ele tem condições de estudar fora. E para isso, a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, que se vocês preencherem o país de preferência, área de interesse, notas, nível de inglês e orçamento planejado, a gente consegue fazer uma avaliação inicial e já ter uma ideia das chances de vocês. Então, altamente recomendo, quem quiser fazer essa análise, eu coloquei também no chat, tá? E pode ser um pontapé inicial para avaliar as chances de cada um. Mas vamos lá. Então, como eu falei, para quem ainda não conhece, a Daqui para Fora, nós somos uma consultoria que prepara os estudantes para os processos seletivos das faculdades no exterior. A gente já desenvolve esse trabalho desde 2001 e conosco já foram mais de 3 mil jovens fazer graduação no exterior. Esse é um ponto bem relevante, pessoal. A gente só trabalha com graduação. A gente não faz pós, mestrado, doutorado, cursos. O nosso foco é 100% esse. Não tem nenhuma empresa no Brasil que faça isso há tanto tempo quanto a Daqui para Fora. Desses 3 mil estudantes, eu fui um desses jovens, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, já estou aqui desde 2014 também, então já tive o privilégio de acompanhar centenas de famílias aí ao longo desses anos, então é sempre um prazer para mim falar sobre o assunto. Durante todos esses anos, a Daqui para Fora já enviou mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros. Isso é bem relevante, porque com esses dados, com essa base de dados, isso ajuda muito a gente a fazer recomendações não baseado em achismos, mas com base em resultados de alunos brasileiros de anos anteriores. Então, isso é um recurso muito valioso aqui dentro e daqui para fora. Já tivemos aprovações em todas as Ivy Leagues, e como eu falei, bolsas de estudos é algo que interessa muito as famílias, e os nossos alunos já conseguiram mais de 500 milhões de bolsas de estudos somadas ao longo desses anos, então somos especialistas em bolsas. E ao longo desses anos a gente desenvolveu excelentes relacionamentos com os avaliadores, os admissions officers das universidades. Isso é um ponto muito legal também, porque conhecendo esses admissions officers, a gente entende cada vez mais que tipo de aluno eles estão buscando e se o aluno, o nosso estudante, combina com o perfil daquela universidade. Então isso tem ajudado a gente bastante ao longo dos anos. Hoje a nossa equipe tem mais de 40 profissionais formados no exterior, então muita gente que teve nessa vivência de fazer a faculdade fora. Isso é outro ponto que ajuda bastante a passar experiência para os estudantes durante o processo seletivo, passar uma tranquilidade para os pais, afinal de contas, para muitos pais, muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar fora, às vezes não conhecem tão bem do sistema de ensino, do dia a dia lá, então ter uma equipe que viveu isso na pele, tanto na parte do processo quanto de morar fora, ajuda bastante. E aí, o grande orgulho aqui do nosso dia a dia são os resultados dos nossos alunos. Aqui alguns exemplos, pessoal, das principais universidades em que a gente já teve alunos admitidos ao longo dos anos, e aqui eu destaco alguns pontos bem importantes. O primeiro deles, eu trouxe alguns dos exemplos, mas a gente não tem nenhum tipo de relação comercial ou convênio com as universidades. O que eu quero dizer é que, a gente não vai tentar direcionar o estudante para a faculdade A, B, baseado nos nossos interesses. Mas sim, o nosso trabalho vai ser
primeiro, ajudar esse estudante a se tornar o melhor candidato possível, e quando ele estiver no último ano do ensino médio, ajudar ele a selecionar as melhores opções de faculdade de acordo com o perfil que ele construiu. E dito isso, a gente pode avaliar opções em qualquer um dos países onde a gente atua. A gente trabalha hoje com as faculdades nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Tá? Mas vamos lá, vamos, né, começar aqui sobre o que a gente veio falar hoje, que é sobre todo esse contexto de faculdades no exterior. E a gente tem notado ao longo dos anos um aumento no interesse de famílias, estudantes, cada vez mais jovens querendo entender sobre o assunto. E aí a gente separou alguns dos principais pontos que, na nossa opinião, têm contribuído bastante, né, nesse crescimento, que é, lógico, a excelência acadêmica das faculdades no exterior, a quantidade de oportunidades que elas oferecem para os alunos, o que causa, lógico, um desenvolvimento pessoal muito grande e, consequentemente, boas oportunidades profissionais. E aí, quando a gente fala, né, de qualidade no exterior, todo mundo já sabe, né, que lá tem muita faculdade boa. E aí, até para ilustrar isso, eu separei aqui o principal ranking mundial hoje, Times of Higher Education, as 100 melhores universidades do mundo, 65 estão nos países onde a gente atua. Né? Então, tem muita faculdade boa nesses países, mas é claro que para a gente, às vezes, fica um pouco né, sem referência. Então, eu quis trazer aqui uma comparação para o Brasil. Nesse mesmo ranking, né, se a gente amplia para as top 300, essa é a quantidade de universidades que tem, né, nos países, são 169 no total, e nessa mesma faixa de ranking tem uma brasileira, que hoje é a USP, que está entre 200 e 250, e o motivo, né, deles terem tantas universidades lá, tão bem ranqueadas, não é porque eles são mais inteligentes do que a gente, é por conta do investimento. Para vocês terem uma ideia, a UCLA, uma única universidade nos Estados Unidos, se a gente somar todo o investimento que eles têm em pesquisa, é maior do que todas as faculdades federais e estaduais do Brasil juntas. Então, realmente, né, acaba levando as universidades para um outro patamar em nível de educação. E o ponto, né, interessante aqui para vocês, estudantes que estão me assistindo, é que aumentam muito as chances de você ser admitido numa boa universidade, porque tem uma gama maior. Né? Então, indo para o exterior, você amplia o leque, né, de opções em boas universidades. Mas eu não acho que esse, né, é o único motivo, e na minha opinião particular, nem o principal motivo do porquê as pessoas buscam faculdade no exterior. As oportunidades que elas oferecem são inúmeras. Né? Primeiro, eu destaco aqui a grande variedade de cursos disponíveis nas universidades. Então, muitos dos cursos populares que as pessoas estudam aqui no Brasil estão disponíveis no exterior, então administração, economia, marketing, RI, comunicação, publicidade. Só que lá tem um monte de outros cursos também surgindo que ou ainda nem existem aqui no Brasil, ou que estão engatinhando, sabe? Ainda não tem muitas oportunidades. Então, aqui exemplos, né? Neurociência, administrador de conteúdo, cientista de ciência de dados, cultura digital. E eu acho isso super, né, interessante, porque são profissões que às vezes que lá fora já estão, né, tendo um impacto muito grande, às vezes, né, não tem tantas oportunidades ainda aqui no Brasil, que ainda não chegou, mas vai chegar, e é muito importante estar, né, em linha com as tendências das universidades de fora. E sempre que eu falo de cursos, né, especialmente com jovens ainda do segundo, terceiro ano, às vezes até no primeiro ano do ensino médio, eu sinto aquela aflição, né? O que eu vou estudar, o que eu vou fazer, eu tenho que prestar vestibular aqui agora, sempre uma decisão tão difícil para um jovem de 16, 17 anos, o que você vai fazer, né, por um longo período aí da sua vida. E isso é muito interessante, especificamente das faculdades nos Estados Unidos. Eles não acham justo colocar esse peso nesse jovem, então os 2 primeiros anos nas universidades de lá são um pouco mais gerais. Independentemente da área que você for seguir, você vai ter uma matéria que é base para qualquer tipo de curso. Então, eles querem desenvolver habilidades que vão ser importantes para você, seja você um engenheiro, um administrador, alguém que vai estudar marketing, direito, enfim. E você, né, precisa definir de fato o seu curso até o final do segundo ano da universidade. Quando eu explico isso para os alunos, muita gente me pergunta: Felipe, então quer dizer que todo mundo vai ter exatamente as mesmas matérias nesses 2 primeiros anos? E a resposta aqui é não. Por exemplo, alguém está pensando em estudar engenharia, você vai escolher a sua aula de matemática, que muitas vezes já vai ser uma aula de cálculos um pouquinho mais avançada. Quem está indo estudar cinema vai ter que fazer uma aula de matemática também, mas uma aula muito mais tranquila. Tá?
mas todo mundo vai ter uma aula, por exemplo, de oratória, de redação, de psicologia, então você consegue, né, abrir essa base geral. Os 2 últimos anos são mais focados nessa área que você escolheu, e esse modelo é super interessante porque ele propicia os jovens a fazer uma dupla graduação. Foi até o que eu fiz na universidade, por exemplo, eu me formei em administração e marketing. Nós temos alunos que fazem duplas graduações em áreas relacionadas, mas a gente também tem um monte de gente fazendo duplas graduações em coisas bem diferentes. Tem um aluno nosso que está fazendo design de games e psicologia, e ele fala que ele, né, à primeira vez parece que não tem muito sentido, mas ele fala que ele quer dar mais profundidade para os personagens dele na hora que ele for criar. Aí tem um outro aluno nosso, o Bruno, que ele tinha sido aprovado aqui na faculdade do Brasil para estudar biologia, ele acabou decidindo, né, não iniciar e foi para o exterior, está indo para o 2º ano de faculdade e agora ele está fazendo neurociência e administração. Então, assim, você tem, sabe, um leque de oportunidades muito grande para você explorar, e eu acho muito injusto o nosso sistema, né, você tem que ir por uma coisa só quando você é tão jovem, e cada vez mais o mundo profissional é composto por pessoas que entendem de diversas áreas. Então, eu acredito que isso pode dar uma bagagem muito interessante para vocês quando vocês forem ingressar no mercado de trabalho. Além disso, né, o modelo de aulas nas faculdades no exterior é um pouquinho diferente. Eles têm, sim, algumas aulas que são no modelo mais parecido aqui com o Brasil, onde o professor fica falando e todo mundo escutando, mas muitas das aulas lá né, vão ter uma quantidade maior de grupos de discussão. Então, o que é comum é que o professor chegue no primeiro dia de aula e ele já fala tudo que vai ser coberto até o final do semestre. Então, né, se você vai ter uma aula na quarta-feira, você já sabe qual que vai ser o tema, o que vai cair naquela aula. E aí o papel do estudante é se preparar, estudar para a aula, e aí acaba sendo muito mais uma discussão, formatos em pequenos grupos, do que só o professor falando. E essa parte de grupos é algo que eles valorizam bastante, tem muito projeto em grupo, muitas das aulas no exterior, grande parte da nota vem desses projetos, e é algo que eles, né, valorizam demais, essa integração, ter um tipo de experiência na aula que seja mais similar ao que você vai encontrar no dia a dia profissional, quando você sair da universidade. Essa parte também, né, de atividades em grupo é muito conhecida no exterior pelas organizações estudantis. As organizações estudantis, ou clubes, como muita gente conhece, funcionam como se fossem mini empresinhas dentro das universidades. Para vocês terem uma ideia, na minha universidade tinham 237 organizações estudantis. Vai ter de tudo que vocês possam imaginar, de robótica, investimento, moda, dança, teatro, empreendedorismo. E cada uma delas funciona como uma mini empresinha. Vai ter o estudante que é o presidente, o vice-presidente, o que cuida de eventos. E elas são levadas super a sério. Por exemplo, a gente tem uma aluna, Mariana, que está no grupo de investimento da universidade dela, que ela e mais 7 jovens têm autonomia para investir $150 mil na Bolsa de Valores. Então, imagina quando ela sair de lá, né, for começar a trabalhar, ela já vai estar muito adaptada com essa vivência. Tem um outro aluno, o Itak, que ele estava no grupo de engenharia da universidade, ele, né, e o grupo dele entraram num projeto, na verdade uma competição, onde eles tinham que montar um protótipo de trem a vácuo. Essa competição foi organizada pela SpaceX, era uma competição nacional, ele estudava em Illinois, eles ganharam a seção regional de Illinois, foram para o nacional, apresentaram o projeto deles na sede da SpaceX, com o Elon Musk assistindo. Então, né, foi algo super relevante, né, e que agregou muito para ele. Então, essa vivência, que é dentro da universidade, mas fora de sala de aula, é super valorizada, e para muitos dos nossos alunos, né, quando estão passando pela universidade ou depois que se formam, muitos deles contam sobre essas experiências, até com, né, transformaram mais eles até propriamente do que a parte acadêmica. Então, isso é algo que é super legal, né, e as faculdades investem bastante. Aí, né, um ponto que todo mundo já conhece é a parte de infraestrutura, e aqui eu até poderia trazer, né, Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, University of Toronto, mas eu preferi trazer faculdades um pouco menos conhecidas, porque essas, né, as muito conhecidas, a gente já sabe que tem uma estrutura muito boa. Então, aqui, University of Delaware e o Centro de Finanças da universidade. Aqui, a Arizona State University, e essa universidade, pelos últimos 6 anos, foi considerada a faculdade mais inovadora dos Estados Unidos. Eu já tive a oportunidade de visitar e conhecer ela. E aqui é o Centro de Comunicação e Jornalismo da universidade. Com certeza aqui no Brasil, para você encontrar coisas, né, similares, você teria que estar, né, indo para estúdios das grandes emissoras. Aqui é uma universidade bem legal e bem interessante também, que é a University of Utah.
Esse aqui é o Centro de Empreendedorismo da universidade. Há alguns anos atrás, antes desse Centro de Empreendedorismo ser construído, ela não era uma faculdade tão forte nessa área aí de empreendedorismo, mas aí eles tiveram, né, grandes investimentos de ex-alunos, eles construíram esse centro. Para vocês terem uma ideia, nessa universidade eles têm um dormitório exclusivo para alunos que estão estudando empreendedorismo. Assim, esses alunos ficam mais próximos, ficam trocando ideias e têm chances maiores, sabe, de criarem ideias, futuramente criarem empresas. E essa universidade, né, depois desse todo esse investimento nessa área de empreendedorismo, hoje ela está ranqueada entre as 10 melhores dos Estados Unidos na área. Então, acho que isso mostra também o quanto né, as coisas lá são dinâmicas, né, e essas coisas acontecem, então as faculdades podem crescer e evoluir rapidamente. Né? E aí, pessoal, quando a gente olha para todas essas oportunidades no exterior, fica muito claro que fazer faculdade fora é mais do que só, né, uma boa educação e do que adaptar ranking versus ranking. É uma oportunidade que vocês vão ter, né, de amadurecer, sabe, aprender a tomar as decisões sozinhos, de repente errar uma vez ou outra, mas errar em um ambiente que, sabe, tudo bem você errar, um ambiente seguro, né, dentro de uma universidade, num país desenvolvido, lidar com pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. A estimativa é que de 10 a 20% dos estudantes no exterior são de diversos países do mundo. Então, é uma oportunidade de se desenvolver, né, adquirir uma mente global dentro de um ambiente muito seguro, né, e ter todo esse desenvolvimento. E aí é claro que, né, jovens que fazem faculdade fora acabam tendo excelentes oportunidades, né, de carreira profissional, tanto para quem quer ficar no exterior ou para quem quer voltar para o Brasil. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de empresas que têm programas específicos para quem se formou no exterior. Então, Bev, né, Itaú, Bem, e algumas empresas também de ex-alunos daqui para fora que voltaram para o Brasil e fundaram essas empresas. Isso é um ponto que cada vez mais os jovens têm esse interesse em empreender, e quem quer fazer faculdade fora, quem quer empreender, fazer faculdade fora pode ser sim uma excelente opção. E é claro que para quem quer posteriormente construir uma carreira lá fora, você já fazendo a faculdade, é muito mais fácil do que se você estiver aqui no Brasil e quiser ir depois. Então você sai da universidade com opções, né? Seja voltar para o Brasil ou ficar no exterior. E eu fui lá para frente, né? Mas agora vamos voltar aqui para onde a gente está hoje. Pessoal, quem quiser, né, quem for tendo dúvidas, eu falei ali no começo, eu sei que algumas pessoas entram durante aqui a conversa, vocês podem fazer as suas perguntas na aba aqui do Q&A, tá, do Zoom, mas vamos falar um pouquinho sobre o processo seletivo. Então, como é que funciona, né, o processo das universidades e qual que é a principal diferença do Brasil versus o exterior? No Brasil, as faculdades basicamente estão buscando notas, né, seja dos vestibulares específicos ou as notas do Enem. A gente está vendo algumas mudanças, né, de universidades aqui, olhando além dos vestibulares. A INSPER já tem alguns processos diferentes. Eu até vi uma notícia recentemente que o Mackenzie aqui de São Paulo vai começar a olhar as notas escolares também, não só vestibular. Porém, no exterior, além das notas, eles vão buscar também pessoas. Então, é por isso que a gente fala que o processo das faculdades no exterior é holístico. E ele vai ser, né, vocês vão ser avaliados em algumas frentes aqui no exterior. Primeiro, a parte acadêmica, onde eles vão avaliar as notas e o histórico escolar dos alunos a partir do 9º ano até o final do 3º ano, então a média geral de cada aluno. Aqui vai ser avaliado não só a média geral, mas também como que você se compara com os outros alunos da sua escola, da sua série. Então, qual que é o seu ranking de sala de aula? Especialmente nas faculdades mais seletivas, eles não vão, né, penalizar o aluno se ele estuda numa escola muito forte e ele tem médias boas dentro daquele contexto dele. Além disso, vão ter algumas provas, e aí tem as provas padronizadas aqui, que são exigidas mais nas faculdades americanas, pode ter uma outra faculdade canadense que avalie também. Essas provas são o SAT ou o ACT, que seria equivalente ao Enem norte-americano. Tá? Muita gente me pergunta, eu tenho que fazer as duas, qual que eu tenho que fazer? Essas provas, pessoal, SAT e ACT têm as mesmas funções, você pode fazer qualquer uma delas, não tem uma que seja favorita ou predileta dentro das universidades, elas são parecidas em conteúdo, o SAT tem matemática e inglês, e o ACT tem matemática, inglês e ciências, mas é mais análise de dados do que ciência propriamente dita. Então é muito mais de você, né, conhecer qual dessas provas você prefere, elas acontecem diversas vezes ao ano também.
Aí tem uma prova de proficiência em inglês, e aqui, pessoal, para qualquer um dos países onde a gente atua, eles vão exigir uma dessas provas. As duas mais conhecidas são TOEFL ou IELTS. O IELTS é especialmente para alunos pensando aí nas faculdades do Reino Unido. Tem uma outra prova também chamada Duolingo, que está começando a crescer e se tornar um pouquinho mais popular também. E por último, tem, né, algumas faculdades canadenses que podem pedir ou avaliar se o aluno fez o Enem ou algum vestibular aqui no Brasil também, mas ainda não é algo que tenha, né, que exclua o restante do processo ou que vai só com essa nota do Enem você já tenha, né, a admissão garantida. Então você continua precisando das outras partes. Então o Enem para os países onde a gente atua aqui não tem o mesmo peso ainda como, por exemplo, em Portugal. Passando por essa primeira fase acadêmica, aí as universidades vão querer conhecer os estudantes como pessoas. Aqui eles vão pedir cartas de recomendação. Em geral, pessoal, são até 3 cartas, sendo 2 de professor e uma do coordenador da escola. Essas cartas precisam ser bem pessoais, né? Não é para o professor dizer se o estudante é um bom aluno ou não, isso já vai estar descrito na parte acadêmica. Então é muito importante você selecionar aqueles professores que te conhecem melhor e que vão saber falar com mais propriedade sobre você. Aqui os nossos alunos que estão trabalhando conosco, a gente ajuda bastante enviando modelos de como essas cartas, né, precisam ser feitas e tudo mais. Depois vem a parte extracurricular, e aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa que vocês estejam fazendo ou já tenham feito fora da sala de aula. E aqui é onde eu vejo, um dos pontos que eu vejo que gera mais dúvidas entre os estudantes, e eu gosto até de falar de 3 mitos que se fala sobre isso, sobre essa parte extracurricular. O primeiro deles é, eu não faço esporte, eu não vou ter chances. Apesar de alguns alunos fazerem esporte, essa parte, a atividade extracurricular desse estudante não é obrigatório, tá? Inclusive, muitos dos nossos alunos que tiveram excelentes resultados não fizeram esporte, então não é algo que, para quem está pensando no processo acadêmico aqui, que vai te colocar na frente de outros, tá? Não precisa ter feito esporte. Segundo, eu não fiz um trabalho voluntário e não vou ter chance. Apesar de ser algo valorizado pelas universidades, também não é algo obrigatório, e se você não fez, putz, não tem como você se candidatar. A gente tivemos já casos de alunos que tiveram excelentes atividades extracurriculares, mas que não necessariamente eram voluntárias. E por último, da gente perguntar, eu não tenho certificados. Tá? Em nenhum momento, pessoal, vocês vão precisar enviar os certificados para as universidades, eles sempre vão acreditar em vocês. Você vai ter um momento que você pode listar essas atividades, e essas atividades e experiências que vocês tiveram aí nos seus anos de ensino médio vão se refletir nas redações. Para cada universidade que vocês forem se candidatar, vocês vão precisar de algumas redações, geralmente são 2, 3, 4, 5, às vezes até mais. São extremamente pessoais, vocês recebem os temas com meses de antecedência e tem bastante tempo para trabalhar nesses temas. Tá? Aqui, pessoal, essa parte pessoal é o grande critério de desempate na hora que eles estão avaliando alunos que têm um nível e perfil acadêmico parecido. E por último, né, vão ver aqui o que a gente chama de extra. Em algumas poucas universidades eles podem pedir entrevistas. Se tiver entrevista, é só para ter certeza de que tudo que vocês falaram nas redações, professores nas cartas de recomendação, de fato refletem quem você é, né, que tipo de estudante você é na realidade. E para alunos pensando em cursos relacionados a artes, como, né, arquitetura, design, cinema, atuação, música, eles podem pedir um portfólio ou até mesmo uma audição. Tá? Em algumas das universidades aqui, esse pode até ser o ponto mais importante do processo. E aí, então, né, de uma maneira geral, assim que funciona o processo seletivo, é claro que podem existir especificações de diferentes faculdades, mudar um pouquinho de país para país, mas de uma forma geral, esse é o escopo. E aí, como eu falei lá atrás, um dos principais pontos de dúvida entre as famílias é quanto que custa, se é possível ter bolsa de estudos. Primeiro, passando aqui os valores, eu vou trazendo aqui uma estimativa para vocês de quanto custa fazer faculdade no exterior. Sempre que eu falo de valor, já incluindo as despesas de aula, alimentação e moradia. E aqui, pessoal, a gente está falando de um valor anual na moeda local de cada país. Vocês veem que tem uma variação grande nesses valores. É claro que isso pode estar um pouquinho atrelado da qualidade das faculdades, o curso, dependendo do local, pode pesar um pouquinho, mas um ponto que pesa bastante aqui também é a localização. Você pega uma faculdade de um grande centro, vai ter um custo maior do que em uma cidade menor, ou, né, um local, enfim, um pouquinho mais afastado. E esse valor, como eu falei, está na moeda local de cada país. E esse valor aqui não é necessariamente contando bolsas de estudos. Né? Isso é algo que é muito possível,
especialmente, né, dos países onde a gente atua, o país que mais tem bolsa de estudos é os Estados Unidos. E aqui eu trouxe alguns dados para vocês da nossa turma de 2020. Na turma de 2020, 71% dos alunos tiveram algum tipo de bolsa de estudos. E sempre que eu falo isso, alguém me pergunta, mas então significa que os outros 29%, né, não conseguiram? E não. Vou dar um exemplo aqui. A gente teve, né, alguns alunos admitidos em faculdades que eram muito boas, mas que não ofertavam bolsa de estudos, mas a família sabia disso, estava dentro do orçamento da família, o projeto deu tudo certo, mas para aquela família específica o foco não era bolsa. Tá? Quando a gente analisa esses dados aqui, dos alunos que tiveram bolsa, a média de bolsa recebida por esses alunos foi uma redução de 46% dos valores da universidade. E esse gráfico eu acho ele super legal, porque ele mostra, né, em dólares anuais, quanto que cada, né, dos alunos que tiveram bolsa, quanto eles receberam. Então, 4% dos alunos tiveram bolsas de 50 mil dólares ou mais, então aqui basicamente bolsas integrais, 26% tiveram bolsas de 20 a 50 mil dólares, 42% de 10 a 20 mil e 28% de até 10 mil dólares. Então, bolsa de estudos, pessoal, tem, né? É claro que para você conseguir competir por essas bolsas mais generosas ou bolsas em boas faculdades, um planejamento com antecedência é extremamente importante, né? Ter boas notas, lógico, vai ajudar, se planejar, sair bem nas provas também. E aqui a gente tem até, né, eu trouxe para vocês os principais cases de bolsas dos nossos alunos aqui em 2020. Então, todos, esses aqui foram os 4%, né? Alguns deles tiveram essas bolsas generosas em faculdades muito fortes. Vocês podem aqui até dar uma olhadinha. Tá? Mas o ponto, como eu falei, é que existe sim bolsa, tem que se planejar bem, tem que saber muito bem se você cumpre os pré-requisitos para pleitear a bolsa na universidade que você vai se candidatar. E esse, sem dúvida, é um dos pontos que, com os alunos aqui onde a gente trabalha, a gente consegue, né, trazer o maior impacto. E até um outro ponto que eu gosto de dizer, né, antes mesmo de iniciar qualquer tipo de projeto com os alunos, pessoal, a gente entende, né, o orçamento da família, quanto pode investir, o perfil do aluno, para ter certeza de que existe a chance desse aluno conseguir opções de faculdade dentro, né, do orçamento planejado pela família. Tá? E aí, né, antes de finalizar aqui, vou falar um pouquinho do nosso trabalho, de como que ele funciona, de uma forma bem geral aqui para vocês. Depois eu vou abrir para as perguntas. Então, né, o nosso trabalho, pessoal, é dividido em duas grandes frentes, que estão muito conectadas e que tem como objetivo ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis para maximizar as chances de admissão em faculdades de excelente nível e também para bolsas de estudos para quem precisa de bolsa. E aí, para isso, a gente tem dois programas, o programa de preparação e o programa de candidatura. O programa de preparação é para jovens a partir do 9º ano do ensino fundamental, e ele, né, também é para jovens do 1º e do 2º ano do ensino médio. O objetivo aqui é ajudar vocês a evoluir para chegar no 3º ano já como um melhor candidato. O foco desse programa é muito em atividades extracurriculares, então cada um dos jovens, né, vai trabalhar junto com um mentor, que vai ser inclusive escolhido de acordo com o perfil desse estudante, e o foco é muito nisso, em ajudar esse jovem a, né, avaliar opções de atividades extracurriculares, ver quais atividades combinam com esse perfil do jovem, ajudar ele a estruturar onde ele pode se envolver, traçar metas de notas, dependendo dos objetivos que esse aluno pretende de universidade. A gente tem também a parte de preparação para as provas, então a gente tem um curso que prepara os jovens para o SAT ou para o ACT, e para jovens que estão pensando nessa área mais artística, a gente começa também a ajudar esse jovem aonde ele tem que se envolver para futuramente conseguir desenvolver um bom portfólio. Tá? Então, para quem está, né, aí no 9º, 1º, 2º ano, quer chegar no 3º ano, né, mais bem preparado, é um excelente programa que ajuda muito os nossos alunos. E quando você chega no 3º ano, aí o nosso trabalho já muda de frente. Né? A gente vai pegar tudo que esse jovem construiu, ou para quem está no 3º ano agora, né, avaliar tudo que você já tem, e aí começar o processo de candidatura. Então, nessa fase do trabalho, os nossos alunos trabalham junto com uma equipe multidisciplinar. Então, ele vai ter um orientador, um estrategista de universidades, que vai trabalhar com todo esse planejamento,
vai ajudar na seleção de universidades baseado, né, na área de interesse do aluno, nas notas de provas, nas preferências pessoais, e é claro que no orçamento planejado pela família. Então essa parte aqui de seleção de universidades é algo bem familiar mesmo, toda a família acaba se envolvendo no projeto. A gente também ainda consegue trabalhar na preparação de provas com o aluno do terceiro ano, e aí a gente vai trabalhar nos outros pontos. Então, o aluno vai ter, nessa equipe multidisciplinar, um orientador de redações, que vai ajudá-lo com as redações específicas de cada faculdade, ter certeza que esse jovem está contando as histórias mais interessantes que ele tem para contar, da forma mais interessante possível, que as redações de fato refletem quem ele é. Vamos ajudar também os professores nas cartas de recomendação, enviando modelos. A gente sempre fala que o application do jovem tem que estar contando uma história e tem que estar tudo muito interligado. E por último, vai entrar uma orientadora de documentação, que vai trabalhar com toda essa parte de application, levantamento de prazos, pré-requisitos, formulário para a bolsa, né? A gente envia tudo isso para as universidades, e aí os estudantes geralmente vão ser admitidos em 3, 4, 5 universidades. A gente avalia as respostas junto com vocês e recebe essas respostas, e aí vamos cuidar de todo o processo depois da admissão. Então, plano de alimentação, plano de moradia, seguro-saúde, todos os detalhes até que o estudante ingresse na universidade. E aqui é o ponto principal do nosso projeto. Mas nós temos também uma equipe que fica aqui no Brasil para dar um suporte adicional ao que o estudante já tem na universidade, né? Caso ele tenha alguma necessidade, imprevisto, dúvidas do dia a dia, que acaba sendo uma coisa mais até passiva da nossa parte, mas é algo que a gente também, né, dá esse suporte para os estudantes. E aí, na verdade, antes de eu abrir para as dúvidas, né, um ponto que eu sempre acho muito importante enfatizar, e para alguns de vocês aqui, pessoal, pode ser até acho uma das partes mais importantes aqui da reunião, né? No passado, quando os alunos nos procuravam, muitos estavam, né, assim, ou vou fazer faculdade fora, ou vou fazer faculdade no Brasil, né, era um ou outro. Hoje, o que a gente tem visto cada vez mais alunos, o que a gente tem recomendado, né, para os nossos estudantes, é manter as portas abertas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Hoje, vocês não precisam necessariamente decidir agora, para quem está aí no nono, primeiro, segundo ano, ou até terceiro ano, você não precisa decidir agora, hoje, se você vai fazer faculdade fora, se você vai fazer faculdade no Brasil. E por que eu digo isso, né? No seu ano de candidatura, que é para quando você está aqui no terceiro ano, você vai enviar as suas candidaturas lá no final do ano, né? Então, a partir de novembro do seu terceiro ano, que é mais ou menos no mesmo período aí que você vai começar a fazer os vestibulares, fazer o Enem, né? Só que o início do curso no exterior, ele acontece somente no meio do ano seguinte, tá? Então, o que acontece aqui? Você envia as candidaturas do exterior, presta os vestibulares, vai receber os resultados do Brasil, né, em janeiro, vai iniciar as aulas no Brasil entre fevereiro e março, vai receber os resultados do exterior entre março e abril. E aí, como eu falei, é comum os nossos alunos serem admitidos em 4, 5 universidades. Muitos deles, inclusive, aproveitam esse período, né, para visitar e conhecer as universidades antes de tomar a decisão em qual que você vai ser admitido. E aí é muito legal porque você consegue avaliar a faculdade que, de repente, você já está cursando aqui no Brasil, conhecer, avaliar a estrutura da faculdade que você foi aprovado ou as faculdades que você foi aprovado no exterior. E a decisão, se você fica no Brasil ou vai para o exterior, você só precisa tomar no dia 1º de maio. Então, você consegue sim fazer esses dois processos em paralelo, né, ampliar o seu leque de opções e deixar para tomar a decisão só em maio. E aí, se você optar pelo exterior, né, você inicia as aulas em agosto. Tá? Então, a grande decisão que os estudantes hoje têm que tomar não é se você vai fazer faculdade fora ou não, é se você quer manter essa possibilidade aberta, e se você quer prestar, né, os vestibulares para o exterior, e se você quer se planejar para manter essa possibilidade aberta. Tá? E aí, pessoal, eu vou, né, aqui eu vou deixar aqui para vocês também, antes de começar a responder as perguntas, eu vou deixar o nosso contato aqui no chat também. Eu vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir aqui. Tem algumas perguntas que às vezes alguém não quer fazer aqui, faz mais sentido fazer de forma pessoal. Então, fiquem à vontade para entrar aqui conosco, mas eu estou vendo que já tem algumas perguntas aqui chegando no Q&A, tá? E vamos lá que eu vou começar a responder as perguntas. Pergunta do Alexandre. Boa noite.
o quanto o certificado IB ajuda na admissão. Então, para quem não conhece, o IB é um currículo internacional que algumas escolas aqui no Brasil têm, muitas escolas internacionais. E, Alexandre, ele é um currículo que ajuda, porque muitas das universidades, o currículo IB é um currículo, né, mundial. Então, uma nota no IB é reconhecida por todas as universidades. Então, isso ajuda, facilita muito para as universidades na hora de avaliar os alunos. Eles sabem exatamente qual é o nível acadêmico daquele estudante. Tá? Não, lógico, não significa que quem não tem o IB, né, não tem chance de ter excelentes resultados. A gente tem diversos alunos que na escola deles não tinha IB, e aí você não vai ser penalizado por isso, mas quem está numa escola que tem, ajuda bastante, Alexandre. Uma pergunta da Gabriela Faria, ela perguntou, na verdade foram duas que ela fez, né? Se quem tem o certificado do CAE de Cambridge, se ele conta. Essa é uma dúvida que muita gente tem em relação às provas aqui de proficiência. A prova de Cambridge, pessoal, hoje são poucas as faculdades que aceitam, né, como um certificado. Porém, Gabriela, todos os nossos alunos que se preparam através do Cambridge, às vezes na escola ou em alguma escola de inglês, vão muito bem no TOEFL, no IELTS, não tem problema. Se eu não me engano, agora não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que, para você ter um parâmetro, né, o TOEFL ele vale 120 pontos. Se você tira acima de 100, né, basicamente nenhuma universidade no mundo vai restringir sua admissão por conta do seu nível de inglês. E se eu não me engano, quem tem o CAE, a sua nota estimada no TOEFL é de 104 a 115. Você pode até, se você quiser, Gabriela, procura no Google Cambridge TOEFL Comparison, ou tipo uma equivalência que você encontra, mas quem tem o CAE não vai ter grandes dificuldades com o TOEFL, vai sair muito bem. Tá? Uma pergunta aqui da Carolina, ela perguntou se Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Física e Matemática se valem. Sim, Carolina, essa é uma excelente atividade que passa uma segurança para as universidades que o seu nível acadêmico é muito alto. Então, é algo que sim, né, que vocês podem sim buscar e vale. Tá? Uma pergunta aqui, essa aqui é anônima. Eles perguntaram se faculdades como as das Ivy Leagues exigem entrevistas. Geralmente sim, é esse o perfil de faculdade que acaba exigindo entrevista, né? Das Ivy Leagues, as mais seletivas. Tá? Uma outra pergunta anônima quando as universidades oferecem bolsas, a alimentação e a moradia do dormitório estão inclusas também? A moradia seria em dormitório? Aqui depende, né, as faculdades, se você consegue uma bolsa integral, né, pode ser uma bolsa integral que cubra só os custos de aulas, e aí a gente teve até alguns casos que eu mostrei esse ano, de alunos que conseguiram bolsas que cobriam tanto o custo de aula, quanto, em alguns casos, moradia e alimentação. É claro que aqui, né, é mais difícil de conseguir, são bolsas bem concorridas. Então, aqui vai variar muito de faculdade para faculdade, e de aluno para aluno, enfim, mas basicamente tem todo tipo de bolsa, né? Desde bolsas que sejam 5% só do valor de aulas da universidade, até bolsas que podem cobrir todos os gastos. E aí, geralmente, pessoal, a moradia, pode ser dúvida de mais pessoas, a moradia, quando você tem uma bolsa que cobre também o custo de moradia, algumas faculdades obrigam que seja dentro dos dormitórios da universidade, tem outras que permitem o estudante a morar fora, e aí se sobrar, né, se for mais barato, ele gastaria da universidade pegar esse dinheiro. Então varia bastante. Uma pergunta da Ana Luísa Ribeiro, né, como que ela faz para ter o orçamento, aqui, o valor da nossa mentoria. Então, Ana Luísa, é bem legal vocês entrarem de forma individual, porque os valores variam bastante, dependendo de quando você começa, quais programas vai contratar. Então, aqui, eu recomendo que que vocês entrem de forma individual, até para conversar com a gente também, para a gente entender o seu perfil e avaliar qual dos programas que a gente tem mais se enquadra com você.
Uma pergunta da Marina Oliveira, se existe restrição sobre quem pode olhar os essays, né, as redações que os alunos estão escrevendo. Olha, Marina, não, isso é algo que, né, mesmo para os americanos, os canadenses que estão no exterior, eles têm muita ajuda nas redações, né, então não haveria nenhum tipo de restrição, quem pode olhar, te ajudar. É claro que, né, toda a criação tem que ser feita pelo aluno, mas ele pode sim ter orientação, isso é super comum. Tá? Uma pergunta aqui da Júlia e da Adriana. Elas perguntaram quando começam as inscrições aqui para... Imagino que sejam as inscrições ou quando começa o trabalho com a nossa mentoria para quem está no terceiro ano. Júlia e Adriana, eu altamente recomendo vocês entrarem em contato conosco, né, para gente, né, para quem está no terceiro ano agora, o ideal é você começar a se preparar desde já, para você ter tempo de montar todas essas candidaturas, como eu expliquei, vocês começam a enviar elas para as universidades a partir de outubro, novembro desse ano, então é muito importante você começar desde já para você ter tempo para trabalhar em tudo isso. Tá? Então, né, recomendo que vocês entrem aqui em contato conosco. Outra pergunta em relação ao valor da Camila em relação ao orçamento. Camila, como eu respondi antes, acho que vale muito a pena entrar de forma individual até para a gente passar, né, que programa você se enquadraria. Uma pergunta da Mariana. Um aluno que começa a se preparar no nono ou primeiro ano tem chances maiores de passar? Olha, sim, ele vai aumentar as chances dele, ele vai conseguir, né, trabalhar mais essa parte extracurricular. Então, aumentam sim as chances não de passar, eu não diria de passar, mas de obter melhores resultados, tá? Um aluno que está no terceiro ano também tem a mesma condição de conseguir passar, mas sim, quem começa mais cedo tem mais tempo para trabalhar e ter melhores resultados. Uma pergunta da Yasmin, ela perguntou se eu já terminei o ensino médio, se eu ainda tenho chance de me candidatar. Sim, Yasmin, você tem. A gente tem alguns alunos que, depois de terminar o ensino médio, às vezes não ingressam direto na universidade, ficam um ano se preparando com mais calma, é o que até eles chamam de gap year nas faculdades no exterior, e você pode. Tem alguns alunos que já começaram a faculdade aqui que são transferentes, então você tem chance sim, tá? Uma outra dúvida aqui, está formado, né, num curso de inglês, ajuda na admissão? Olha, vai ajudar você a ter um nível melhor de inglês, consequentemente, ter melhores resultados no TOEFL, né? Então, sim, ajuda, mas você ainda vai precisar fazer uma das provas de proficiência, o TOEFL ou o IELTS. Uma pergunta da Júlia e da Adriana também, ter estudado na escola bilíngue até o nono ano pode ajudar? Sim, acho que vai muito na mesma linha da pergunta anterior, né? Se você já chega lá no nono ano, no ensino médio, com um bom nível de inglês, isso com certeza vai te ajudar bastante, tá? Então, sim. Outra pergunta aqui, né, anônima, eles estão perguntando se eles forem aplicar em outubro, né, para Early Decision, qual é o momento ideal para começar a preparar os applications, temas e tudo, essays, começar a escrever, pedir cartas e tudo mais? Eu diria que no início do ano, né, em alguns casos até se possível um pouquinho antes, mas com certeza agora, no começo do ano, para você ter tempo, né, selecionar as universidades corretas, ter tempo de trabalhar nas redações, então fazer as provas, se preparar, né, se você já não tiver feito as provas, muitos dos nossos alunos, pessoal, inclusive, a gente até recomenda tentar fazer a prova se você conseguir pelo menos uma no segundo ano do ensino médio. Uma pergunta aqui da Marina, ela está perguntando o que é legal fazer no último ano do ensino médio antes de ter o gap year, né, se apenas manter as notas no boletim. Então, Marina, eu acho que, né, para quem está se você está no último ano do ensino médio, vai fazer um gap year, que é o que eu expliquei, de ficar um ano, ter um ano a mais para se preparar, com certeza trabalhar muito essa parte extracurricular e já começar a se preparar para as provas, tá? E até fazer as provas. Vou dar um exemplo aqui, o SAT, e até porque eu estou falando das provas para vocês entenderem. O SAT e o ACT são provas que acontecem diversas vezes ao ano aqui no Brasil. Vocês podem fazer a prova mais de uma vez e tem um ponto muito bem interessante. Vamos supor que um estudante faça, né, o SAT, sei lá, em outubro, tem uma data de outubro do segundo ano, você faz, vai bem na parte de matemática, mas não vai tão bem em inglês. E esse mesmo estudante repete a prova em dezembro
vai bem em inglês e mal em matemática. Você pode pegar a maior nota de cada sessão de cada prova. Tá? Então, focar isso com antecedência. Essas provas continuam sendo válidas, né? Elas têm validade de 5 anos, né? O SAT ou o ACT. Não vale muito a pena se planejar com antecedência. Uma outra pergunta aqui, essa aqui é uma outra da Ana Luísa. Ela perguntou, né, o quanto os trabalhos dentro do campus podem ajudar, né, nas despesas. Eles podem ajudar bastante, Ana Luísa. Aqui, né, cada país tem uma regra que pode variar um pouquinho, mas de uma forma geral, os estudantes vão poder trabalhar 20 horas por semana durante o ano letivo e 40 horas por semana durante as férias. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, o salário que os estudantes têm durante esse período vai girar em torno aí de 8 a 10 dólares por hora. No Canadá, eu sei que o salário é de em torno de 15, 16 dólares canadenses por hora. Então, isso consegue ajudar, sim, bastante nas despesas, e trabalhar no campus é algo bem comum. Eu, por exemplo, trabalhei, muitos dos nossos alunos trabalham. Tá? Então, então, isso é algo, né, muito possível. Uma outra pergunta anônima se a sua situação financeira não for muito boa, o estudante tem mais chances de conseguir bolsas integrais. Existem, né, acho que até explorando essa parte de bolsas, existem alguns tipos de bolsas diferentes. As bolsas por mérito e por necessidade. Se a faculdade, né, se você está pleiteando uma faculdade onde existe a chance de conseguir uma bolsa por necessidade, eles vão avaliar a sua necessidade financeira. E sim, se você não tiver condições financeiras tão boas, isso vai aumentar as suas chances. Já nas bolsas por mérito, aí a sua condição financeira ela não vai entrar em jogo. Tá? E aí as bolsas por mérito podem ser baseadas ou em mérito acadêmico, ou em mérito artístico, ou mérito esportivo. Uma pergunta aqui da Ana Patrícia, ela perguntou se os valores anuais que eu citei das universidades já incluem as despesas de moradia e alimentação. Sim, Ana, então, né, é o valor completo aqui, né, que contempla todos os custos. Tá? Uma outra pergunta sobre valores aqui. Acho que duas pessoas já perguntaram, na verdade, acabei de ver, como são feitos os pagamentos das universidades. Aqui, essa é uma pergunta do Caio e da Gigi. Os dois perguntaram isso. Aqui vai variar, tá, pessoal? Pode mudar de país para país. Por exemplo, as faculdades americanas, hoje a maioria delas, ou muitas delas, já tem planos de pagamento, onde você pega o semestre, né, e você pode dividir em 2, 3, às vezes até 4 parcelas. Aí em outros países, por exemplo, no Reino Unido, podem ter faculdades que vão pedir todo ano ou todo semestre, uma vez que você está lá. Então aqui vai variar um pouquinho de país para país, ou de universidade para universidade, mas em geral, né, nas faculdades americanas, esse parcelamento, ou em alguns outros países, eles podem pedir todo semestre, né, ou ano, quando você começa. Tem uma outra pergunta aqui, se existe limite para quantas universidades você pode aplicar. Não tem um limite, né? Você pode aplicar para quantas você quiser, mas é claro que, né, até por questão de tudo que você tem que fazer, né, não faz sentido você ir lá e aplicar para 40 universidades, por exemplo. Geralmente, os nossos alunos aplicam para algo entre 8 e 16 universidades, dependendo dos objetivos e perfil de cada estudante, tá? Mas dentro desse patamar aqui, costuma ser um número bem legal, que te dá um leque de opções para você arriscar em algumas opções mais competitivas, mais seletivas, e ter algumas opções seguras, onde a gente sabe que o projeto também vai dar certo. Uma pergunta aqui. O que é considerado, né, no processo, o que é considerado atividade extracurricular? Uma pergunta da Elisa. Elisa, aqui pode ser qualquer coisa que você faça que não é currículo obrigatório na escola. Tá? Então, uma atividade extracurricular pode ser algo que você faça dentro da escola, mas que não é, né, não é no currículo obrigatório. E aqui, a gente tem inúmeros exemplos, como, né, por exemplo, Olimpíadas Científicas, como alguém falou, pode ser algum trabalho voluntário, pode ser algo esportivo, algo artístico. Tem alunos que às vezes fazem algum estágio, montam seu próprio projeto. Hoje em dia, muita gente fazendo alguns projetos no Instagram, online. Então, tem muita coisa que você pode fazer. Tá? O que eu gosto de dar de dica para os alunos é vocês tentarem buscar
atividades que, sabe, que representem vocês, e que vocês gostem de fazer, porque são nessas atividades que vocês acabam evoluindo, né, e tendo mais destaque aqui. Uma pergunta: se ter morado no exterior aumenta as suas chances no processo? Olha, você vai ter que continuar passando pelo mesmo processo seletivo, o processo é exatamente igual, seja para quem morou no exterior ou para quem não morou. O que pode te ajudar é de você ter um melhor nível de inglês, de repente pode ter algumas experiências, histórias interessantes, legais para você contar nas redações, mas o processo seletivo é o mesmo, tá? Você ainda vai precisar fazer as mesmas coisas, então não necessariamente aumenta as suas chances. Perguntaram sobre Olimpíadas de Matemática, são sim consideradas atividades extracurriculares que complementam aí o seu nível acadêmico. Estão perguntando se a live vai ficar gravada. E vai sim, pessoal. Geralmente, depois de uma semana, a gente vai disponibilizar no nosso site. Vocês lá tem uma aba de eventos, que tem todos os eventos que a gente faz. Então, elas vão estar sim. Não, vai ficar gravada lá. Tá? Só um segundo, pessoal. Vamos ver aqui. Tem algumas pessoas, pessoal, falando sobre bolsas esportivas, me perguntando aqui. Só para falar, hoje a gente não trabalha aqui na Daqui para Fora, nós não trabalhamos mais com esse tipo de bolsas, tá? E aí, então, a gente não trabalha, nosso foco é em bolsas acadêmicas ou por mérito artístico. Tá? Então, nessa parte de esporte aqui, para quem está perguntando, a gente não trabalha mais com essa parte. Uma pergunta aqui: se as atividades extracurriculares feitas antes do 9º ano são desconsideradas. A pergunta do Hermínio. Hermínio, elas, né, vão acabar não tendo um peso tão grande, porque as faculdades estão muito mais interessadas em saber o que o aluno construiu quando ele está mais próximo aí do 9º, do 1º, 2º, 3º ano. Porém, tem muitos alunos que às vezes desenvolvem algumas coisas que eles vão seguir dando prosseguimento, então o que ele fez, né, você não vai perder porque você vai seguir, a não ser se for algo, né, realmente muito, muito extraordinário que você fez lá atrás, que ainda, né, tem um peso maior, de repente, do que alguma coisa que você fez mais recentemente, tá? Mas, em geral, as faculdades vão dar, sim, um peso maior para as atividades a partir do 9º ano. Uma pergunta da Cristina: se o TOEFL tem validade? Sim, Cristina, o TOEFL e as provas de proficiência em inglês têm validade de 2 anos. Tá? Uma pergunta aqui da família Lemos. Eles perguntaram se cursos no exterior, como direito ou medicina, se você consegue trabalhar no Brasil com esses cursos. Tá? Família Lemos, legal, achei legal a família toda aqui vendo. Esses cursos realmente são mais complexos no exterior, tanto para você fazer, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá são cursos de pós-graduação, e para você revalidar aqui no Brasil é com certeza mais complexo. Né? O curso de medicina você tem que fazer a prova do Revalida, o curso de direito, né, a grade de direito vai ser muito diferente da grade de direito aqui do Brasil, depois para você passar na OAB aqui no Brasil também vai ser mais complexo. Então são cursos aí, quando a gente tem alunos interessados, a gente analisa com bastante cuidado né, os objetivos desse estudante, e são geralmente mais complexos, sim, no exterior. Uma pergunta aqui do Alexandre: né, porque existe a pressa de começar logo após o 3º ano do ensino médio, se pode esperar mais um ano para se preparar? E sim, Alexandre, isso é algo que é extremamente possível, como eu falei, é o gap year. Né? E aí a gente tem muitos alunos que às vezes estão no 3º ano e que começam a fazer o projeto conosco, que a gente vai avaliando como eles estão, e se de repente eles não atingem os resultados que eles estavam esperando, não existe o menor problema da gente, né, adiar esse início do curso para depois. Tá? Uma pergunta da Marina aqui: se depois que você vai para a universidade você precisa fazer o TOEFL novamente. Marina, não, né? A não ser que você vá para uma universidade e de repente você queira transferir de universidade, e aí aquela universidade para a qual você quer se transferir tem um pré-requisito de TOEFL maior do que você tinha inicialmente. Tá? Mas uma vez que você está lá, você não precisa, e geralmente alunos que fazem essa transferência acaba sendo muito tranquilo, porque
né, você vai fazer a transferência depois de 1, 2 anos, então seu nível de inglês vai estar bem alto, e aí se você precisar fazer o TOEFL para transferência é bem tranquilo. Outra pergunta da Júlia e da Adriana, elas perguntaram qual que é a importância dos intercâmbios, né, reais que foram feitos pelos alunos no momento da seleção das universidades. Aqui, Júlia e Adriana, tá um pouco na linha de quem morou fora, né, aqui ao longo do processo. É algo que te dá uma bagagem legal para, de repente, você ter algumas histórias super legais para você contar, te dá uma segurança maior para a faculdade, que você pode chegar lá e ter uma adaptação melhor na universidade. Então, tem sim a sua importância. Porém, você vai continuar sendo avaliado da mesma forma, primeiro pelas suas notas de provas, então, né, não vai descartar o restante da avaliação, tá? Mas, assim, é algo que pode agregar e passa uma segurança extra para a universidade nesse processo. Uma pergunta aqui anônima, mais uma em relação a Olimpíadas. Se você teve medalha ou se você só participou, faz muita diferença? Sim, se você tiver medalhas, isso ajuda muito mais, né? Então, para quem está planejando fazer Olimpíadas, lógico, se você tiver bons resultados e tiver medalhas, isso te coloca na frente, né, nessa parte extracurricular. Uma pergunta aqui sobre atividade extracurricular. Para quem está no terceiro ano e ainda não fez nenhuma atividade, o que pode fazer que seja relevante para a admissão? Putz, aqui é muito difícil eu falar sem te conhecer, vai depender muito do que você gosta de fazer, né? Como eu falei, essas atividades extracurriculares são algo muito particular de cada estudante, tem muito a ver com o interesse de cada um, então tem que ver o que você gosta de fazer, entender qual que é o tempo que você tem disponível. Então aqui eu acho que você pode até de repente entrar para conversar com a gente ter uma consulta mais individual para ver o que faz sentido para você, tá? Uma pergunta da Marina, uma pergunta bem legal aqui. Ela falou se ter sido a primeira da turma desde o ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio é motivo para ganhar bolsa por mérito? Então vamos lá, acho que é até uma boa oportunidade para explicar um pouquinho como funcionam as bolsas por mérito acadêmico. As bolsas por mérito acadêmico, Marina, vão ser baseadas ou nas suas notas, né, dos escolares, ou nas suas notas de prova. Então, é claro, se você é a primeira aluna, né, durante todo esse período, você vai ter notas muito altas ao longo do ensino médio. Então, sim, você pode sim, né, ter bolsas por mérito por conta dessas notas. Então, com certeza. Tá? E aí, até falando dessas bolsas, pessoal, tem algumas bolsas, né, acadêmicas por mérito que são até automáticas. Se você atingiu determinada nota de ensino médio, determinado notas de provas, né, tem faculdades que já dão uns pré-requisitos bem específicos, tem outras que você precisa se candidatar, e aí, de repente, além das notas, você tem que fazer algumas redações. Então, varia aqui também de um pouquinho de faculdade para faculdade, como que eles dão essas bolsas por mérito. Tá? Uma pergunta aqui sobre... eu estou vendo aqui algumas do chat que eu não tinha visto aqui antes. Pessoal, para quem, né, eu vi aqui que deu 8 horas, eu vou continuar respondendo mais algumas dúvidas, mas para quem está aqui nos acompanhando e quiser, né, já está dentro do horário, então se vocês fiquem à vontade, ainda tem bastante gente aqui, mas fiquem à vontade caso vocês queiram sair. Vou responder mais algumas dúvidas aqui. Vou ver as do chat que eu não tinha visto. É uma pergunta da Sara. Quero saber sobre o nível das notas que precisa. Aqui, Sara, vai depender muito do perfil de universidade que você está buscando. A gente já teve alunos, por exemplo, com média 6,5, 7, que foi admitido em faculdades que estão, né, no top 5%, 4%, top 10% das faculdades americanas. Então depende muito, sabe? Tem faculdade com média 7, uma boa nota no SAT, você tem chance. Tem faculdade que não, você vai ter que ter uma média 8, uma média 9. Então depende muito da universidade. Por isso que é extremamente importante, né, entender o seu nível acadêmico, que você tem, selecionar as universidades que melhor, né, que se enquadram dentro do seu perfil. E é claro, se você não for tão bem aqui, de repente, nas notas escolares, é importante você compensar de alguma outra forma, geralmente no SAT ou no ACT aqui. Tá? Acho que essa validade do TOEFL eu já tinha respondido, né? O TOEFL vale 2 anos. Aqui uma pergunta do Hermínio também no chat, se a pessoa pode escolher fazer o SAT ou o ACT, ou ambos são obrigatórios.
Pode sim escolher, Hermínio. São poucos nossos alunos que fazem os dois. Geralmente, o que os alunos fazem é conhecer um pouco sobre as duas provas para avaliar qual delas o aluno tem mais facilidade e aí focar em uma delas. Tá? Então, você não precisa fazer os dois. Tem um outro aluno que prefere fazer os dois para ter uma experiência real de prova, mas geralmente você foca em um só, não precisa fazer os dois. Tá? Nota do TOEFL é o que eu tenho que eu acabei de responder. O nível de inglês necessário para graduação, avançado, Emílio, apesar de até podem ter algumas universidades, tem alguns programas para quem tem um nível de inglês intermediário, mas o ideal é ter um nível avançado, pelo menos. Você não precisa ser 100% fluente, tá? Muito da fluência você pega lá no dia a dia da universidade, mas tem que estar no nível avançado. E aí, o nível de nota que você precisa nas provas de proficiência, até se assimilando com a pergunta da Sara, vai variar muito de universidade para universidade. Como eu falei, o TOEFL vale 120 pontos, tem faculdade com 80 pontos, já vai considerar a sua candidatura, outras 90, as mais seletivas acima de 100, então depende também de cada universidade. Vou responder mais 3 perguntas aqui, pessoal, que está chegando ainda bastante dúvidas, vou escolher mais 3 aqui. Uma pergunta anônima aqui. Se você for aceito em uma universidade, eles falam imediatamente se você ganhou a bolsa ou não? Geralmente sim, você vai receber sua resposta de admissão junto com a resposta da bolsa. Tá? Então você acaba recebendo essas duas juntas. Uma pergunta da Sara, ela falou que já está no terceiro ano do ensino médio, decidiu agora fazer faculdade no exterior, se é possível. Sim, Sara, extremamente possível, tá? Ainda dá tempo. Já falei para um pessoal aqui mais cedo, recomendo altamente você entrar em contato conosco, marcar uma conversa, até para a gente entender mais um pouco dos seus objetivos, do seu perfil, o que você está buscando, mas ainda dá tempo sim, tá? Uma outra pergunta bem interessante, essa é uma pergunta anônima, se as universidades sabem as diferenças entre as escolas do Brasil, porque às vezes você pode ter uma escola mais fraca e essas notas são muito boas, e uma escola muito boa e você tem notas ruins. As faculdades, especialmente as mais seletivas, elas vão bem a fundo nessa parte de avaliação acadêmica, então eles vão avaliar o ranking dentro da sala de aula. Tem um momento que o coordenador da sua escola vai preencher o que eles chamam de school profile, e aí ele vai falar, né, qual que é a sua média geral em relação à turma, qual que é a média do aluno mais alto, então eles vão te avaliar dentro do seu contexto. Tá? Mas é claro que não são todas as universidades que conhecem todas as escolas aqui, ou que vão tão a fundo, então aqui vai ser muito importante também as notas das provas, do SAT. Então por isso que eles pedem essas provas, que é uma outra maneira de avaliar, né, os estudantes. Tá? Pessoal, então eu vou agradecer, né? Foram várias perguntas, acho que foi bem produtivo aqui a nossa conversa. Eu vou deixar aqui os nossos contatos, né? Como eu falei para vocês, pessoal, eu acho bem importante para quem tem esse interesse, marca uma conversa com a gente, para a gente fazer uma avaliação mais individual. Às vezes tem algumas dúvidas bem específicas que variam muito dependendo do perfil do aluno, área de interesse, notas, então uma conversa individual sana essas dúvidas, mas espero ter podido contribuir aqui e ajudar vocês, e fico à disposição também, né, se quiserem conversar comigo, para ajudar nesse projeto, tá bom? Um grande abraço, pessoal, uma boa noite a todos, tchau, tchau.